Em destaque no Panorama CBN, Congresso aprova diretrizes orçamentárias com pagamento de emendas antes das eleições. Flávio Dino proíbe execução de emendas dos foragidos Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Gilmar Mendes rejeita pedido para reconsiderar a blindagem de ministros e Dino sai em defesa. Bolsa fecha acima dos 164 mil pontos pela primeira vez, com dados fracos do PIB. Rio de Janeiro divulga novas atrações do Réveillon de Copacabana. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. O Congresso aprovou o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. O texto determina que 65% das emendas parlamentares terão de ser pagos pelo governo até o fim do primeiro semestre. É um pedido dos deputados e senadores que querem que os valores cheguem aos seus redutos antes das eleições. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o deputado Gervásio Maia, do PSB, disse que o percentual e o prazo de pagamento foram negociados com o Palácio do Planalto. Desses pouco mais de 3 trilhões de reais, restam apenas 50 bilhões para que esses recursos possam chegar na área da saúde, na área hídrica, na área da infraestrutura, na educação. E quem conhece o Brasil, para conhecer sobretudo os lugares mais pobres, os municípios mais necessitados, sabem como essas emendas têm feito um bem danado a grande parte dos municípios do nosso país. Outros detalhes da LDO também altera a forma de cálculo do fundo partidário e autoriza um crescimento real de até 2,5% ao ano, e com isso o fundo pode subir de 1 bilhão para 4 bilhões de reais, o que foi criticado pelo Partido Novo. A LDO também define a meta fiscal do próximo ano, que será de alcançar um superávit de 34 bilhões de reais. O texto autoriza o governo a perseguir o piso inferior da meta de resultado primário em vez do centro, o que faz com que o governo tenha que economizar menos. Antes da votação dessa quinta, o relator atendeu um pedido do governo e retirou do cálculo da meta fiscal gastos com planos de reestruturação financeira de estatais. A medida vai atender à tentativa de socorro dos Correios. E nessa quinta, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, decidiu proibir o governo federal de receber, analisar ou liberar qualquer emenda parlamentar apresentada pelos deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, os dois do PL. A ordem vale imediatamente e deve ser submetida ao plenário do STF. A decisão foi tomada depois de uma ação do PSOL que informou que, mesmo fora do país e afastados das atividades parlamentares, eles apresentaram cerca de 80 milhões de reais em emendas individuais ao orçamento do ano que vem. Segundo Flávio Dino, parlamentares não podem exercer mandato à distância e, portanto, não podem propor a destinação de verbas públicas sem presença institucional no Congresso. Ele escreveu que não existe exercício legítimo de função parlamentar brasileira com sede permanente em Washington, Miami, Paris ou Roma, e que o Supremo deve atuar para impedir que emendas sejam usadas de forma incompatível com a Constituição. Antes disso, na última reunião do Conselhão, o presidente Lula criticou as emendas impositivas, que são aquelas obrigatórias, pagas pelo Executivo, e falou em sequestro do orçamento. Vocês acham que nós do governo temos algum problema contra o Congresso Nacional? A gente não tem. Eu, sinceramente, não concordo com as emendas impositivas. Eu acho que o fato do Congresso Nacional sequestrar 50% do orçamento da União é um grave erro histórico. Você só vai acabar com isso quando você mudar as pessoas que governam e que aprovaram isso. Nesse discurso inflamado, num recado indireto a Eduardo Bolsonaro, Lula criticou deputados que votam mesmo estando fora do país. E aí sobrou até para os ministros do STF. Por que
que o ministro da Suprema Corte pode ficar 3 meses viajando e vota pelo celular? Por que no Superior Tribunal de Justiça as pessoas votam pelo celular? Por que um juiz de primeira instância está em casa tomando cerveja e ele vota pelo celular condenando uma pessoa? Por que um deputado pode ficar 3 meses fora votando pelo celular e eu tenho que passar o mandato para o Alckmin? Ou seja, então é importante que as pessoas estejam de corpo presente para dar seriedade. Isso vai fazendo com que o povo desacredite nas instituições. Lula também criticou pela primeira vez a derrubada dos vetos dele ao projeto de lei do licenciamento ambiental e disse que depois que o Brasil perder mercados, a bancada do agro vai querer pedir ajuda. Nós vetamos para proteger o agronegócio, porque essa mesma gente que vetou, que derrubou meus vetos, quando a China parar de comprar soja, quando a Europa parar de comprar soja, quando alguém parar de comprar nossa carne, quando alguém parar de comprar nosso algodão, vão vir falar comigo outra vez. Presidente, fala com o Xi Jinping. Presidente, fala com a União Europeia. Presidente, fala com a Rússia. Presidente, fala com não sei com quem. Porque eles sabem que eles estão errados. O Ministério do Meio Ambiente tem dito que muitos países vão deixar de comprar do Brasil e que acordos podem ser suspensos com a derrubada dos vetos. E continua pegando fogo a discussão sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, de limitar a apresentação de pedidos de impeachment contra ministros do STF. Limitou apenas a Procuradoria-Geral da República. Antes, a lei permitia que essa fosse uma prerrogativa de todo cidadão. Ainda na quarta-feira, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, pediu para Gilmar Mendes reconsiderar essa decisão. A AGU que é comandada por Jorge Messias, que busca apoio para assumir uma cadeira no STF. Aí nessa quinta, um dia depois, Gilmar considerou o pedido incabível e defendeu a liminar, dizendo que a medida se mostra indispensável para, segundo ele, fazer parar um estado de coisas manifestamente incompatível com o texto constitucional, ou seja, os pedidos de impeachment contra os ministros que, para ele, comprometem a independência judicial. Mais cedo, Gilmar Mendes disse que a decisão não busca proteger magistrados. Antes de participar de um evento promovido pelo Portal J, em Brasília, ele alegou que a lei do impeachment de 1950 já caducou e não foi reconsiderada pela Constituição de 88. Agora, 37 anos depois da Constituição, o ministro toma uma decisão liminar, ou seja, em caráter de urgência. Além de restringir os pedidos à PGR, ele também resolveu mudar o mínimo necessário de votos para abrir um processo no Senado, de maioria simples dos senadores presentes para 2/3 do plenário. Durante o evento, Gilmar Mendes culpou a ofensiva política por impeachment de ministros para justificar a blindagem. E, sobretudo, porque alguém votou pró-aborto. Então eu vou pedir o impeachment dele. Porque ele deu alguma liminar para abrir um inquérito a propósito de emendas parlamentares. Vou abrir um impeachment. Isso não existe. Nós perdemos aquela coisa de um pouco de amor cívico. Não é? Isso dá vergonha alheia. Também presente no evento, o ministro Flávio Dino, do STF, saiu em defesa da decisão, ao mencionar os 81 pedidos de impeachment existentes hoje contra os magistrados. A questão central não é a existência de freios e contrapesos, mas sim a deturpação disto, quando há excessos. Os 81 pedidos, evidentemente, são um óbvio excesso. Basta lembrar que o campeão é apenas um ministro. Alexandre de Moraes responde por metade desses pedidos. Então, ou se cuida de um serial killer, ou se cuida de alguém que está sendo vítima de uma espécie de perseguição, de uma chantagem. Estas são as palavras. Exatamente essas. Flávio Dino disse esperar que a medida de Gilmar Mendes estimule o Congresso a rever a lei do impeachment de 1950. Na edição de ontem do Panorama, você ouviu a forte reação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pedindo respeito ao Legislativo e até propondo mudar a Constituição contra decisões monocráticas de ministros do Supremo. Nessa quinta, no mesmo evento, o presidente da Câmara, Hugo Mota, criticou o que ele chamou de interferência entre poderes. Eu penso que ela é fruto muito da polarização política que hoje estamos vivendo. Você tem um certo movimento de posicionamento
principalmente ali no Senado, acerca da possibilidade de se realizar o impedimento de ministros da Suprema Corte. Quando há essa interferência, é muito ruim. Eu penso e acredito que o próprio Supremo irá, juntamente com o Senado, através do diálogo, encontrar um caminho de conciliação para essa situação. A decisão do Gilmar Mendes ainda precisa ser referendada pelos outros ministros do Supremo e o STF deve fazer isso em plenário virtual entre os dias 12 e 19 de dezembro. E a primeira turma do Supremo formou maioria para condenar 5 dos 7 ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, julgados por omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O ministro Cristiano Zanin acompanhou o relator, ministro Alexandre de Moraes, que votou na última sexta-feira. O ministro Flávio Dino também já tinha votado pela condenação. Os 5 militares são Fábio Augusto Vieira, que era comandante-geral da PM, Clepter Rosa Gonçalves, que era subcomandante-geral, e os coronéis Jorge Eduardo Barreto Naime, Paulo José Ferreira de Souza Bezerra e Marcelo Casimiro Vasconcelos. Moraes propôs pena de 16 anos aos réus, sendo 13,5 em regime fechado, multa e perda dos cargos públicos. A acusação é de que eles sabiam dos riscos de invasão aos prédios na Praça dos Três Poderes, tinham o dever de agir e os meios necessários para evitar a destruição, mas deixaram os atos de vandalismo acontecerem. As defesas dizem que não há provas e que não houve crime. Moraes votou pela absolvição do major Flávio Silvestre de Alencar e do tenente Rafael Pereira Martins. A CPI do INSS aprovou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Os parlamentares também aprovaram a convocação dele. O relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil, disse que Vorcaro tem de prestar esclarecimentos sobre operações do Master, de crédito consignado a aposentados e pensionistas. A CPI rejeitou a convocação de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, por 19 votos a 12. Ele não é investigado, mas entrou na mira de parlamentares da oposição, mais uma vez, depois da publicação de reportagens que afirmam que ele teria recebido dinheiro de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. A base governista alega que não há provas dessa ligação. A comissão também rejeitou a convocação do advogado-geral da União, Jorge Messias, acusado pela oposição de se omitir diante dos descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões. A comissão convocou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. A base governista quer que ele preste esclarecimentos sobre a Zema Financeira, que oferece crédito consignado a aposentados e pensionistas. E a agência de notícias Bloomberg divulgou que o empresário Joesley Batista, da JBS, viajou a Caracas, na Venezuela, para convencer o presidente Nicolás Maduro a renunciar. Segundo a reportagem, a viagem aconteceu na semana passada e os dois se reuniram no dia 23 de novembro, 2 dias depois da conversa entre Maduro e Donald Trump por telefone. O americano quer que Maduro renuncie e, segundo a agência Reuters, até deu um ultimato para Maduro deixar o cargo até sexta passada, o que não aconteceu. Segundo a Bloomberg, funcionários de Trump sabiam da viagem de Joesley para reforçar a mensagem do presidente americano, mas essa foi uma iniciativa própria do empresário, segundo esses funcionários. A JBS tem um longo histórico de relação comercial com a Venezuela e não é a primeira vez que Joesley aparece em negociações envolvendo os Estados Unidos. Em setembro, a Folha de São Paulo revelou que Joesley foi recebido por Trump semanas antes da famosa química entre o republicano e o presidente Lula na Assembleia Geral da ONU. O tema era o tarifaço, já que a JBS é produtora de carne diretamente afetada pela medida de Trump. No começo de novembro, antes da suspensão da tarifa de 40% sobre a carne, Trump pediu que o Departamento de Justiça investigasse a indústria de processamento de carnes sob a acusação de aumentar o preço da carne por meio de conluio ilícito, manipulação e fixação de preços. E um comunicado da Casa Branca mencionou diretamente a JBS entre as empresas. Agora, então, a notícia de que Joesley se encontrou com Nicolás Maduro 3 dias depois de Trump revogar as tarifas sobre carne e outros produtos agrícolas brasileiros. O IBGE divulgou nesta quinta o PIB do terceiro trimestre de 2025. Foi uma leve alta de 0,1%, menor do que o 0,3%
do trimestre anterior. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o PIB cresceu 1,8%. A indústria cresceu 0,8% e a agropecuária 0,4%. Os serviços e o consumo das famílias perderam o ritmo e cresceram 0,1%. Isso já era esperado, com a taxa básica de juros estacionada nos 15% ao ano. E o Brasil deve sair do grupo das 10 maiores economias do mundo. Projeções do FMI, o Fundo Monetário Internacional, que aparecem em um relatório da agência de classificação de risco Austin Rating, mostram que a economia brasileira deve ser ultrapassada pela Rússia, por causa da forte valorização do rublo. O PIB da Rússia, em dólares, deve ultrapassar também o Canadá, que ocupava a 9ª posição em 2024. No mercado financeiro, a Bolsa Brasileira fechou acima dos 164 mil pontos pela primeira vez, terceiro dia consecutivo de recorde. O resultado fraco do PIB reforça a possibilidade de corte de juros. O índice Bovespa encerrou o dia em alta de 1,59% aos 164.342 pontos. O dólar comercial caiu 0,07%, cotado a R$ 5,31. O euro vale 6,18, com queda de 0,22%. Panorama CBN. O Congresso retomou a exigência de exame toxicológico para obtenção da primeira CNH nas categorias A para motos e B para carros de passeio. A medida tinha sido vetada pelo presidente Lula em junho. O veto foi derrubado pelos parlamentares na Câmara, com 379 votos a favor e 51 contrários, e no Senado, com 70 votos a favor e 2 contrários. O exame já era obrigatório para a obtenção e para a renovação da CNH nas categorias C, D e E. E uma operação da Polícia Civil de São Paulo contra a lavagem de dinheiro do PCC bloqueou 6 bilhões de reais em contas bancárias e mais de 250 veículos. Alguns carros de luxo, como Porsche, também foram apreendidos. A Justiça determinou o sequestro de 49 imóveis de 3 embarcações avaliados em quase 20 milhões de reais e 257 veículos em nome dos investigados. Pelo menos 20 pessoas físicas e outras 37 jurídicas tiveram as contas bloqueadas. Embora a Justiça tenha autorizado 6 mandados de prisão, ninguém foi detido. Antes da última notícia do Panorama CBN, convido você a mandar mensagem. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Chegaram várias mensagens pela caixinha de comentários, por e-mail, pelo Instagram. O Fernando Lima falou sobre a prisão do presidente da Alerj, que noticiamos ontem. Já tivemos vários ex-governadores do Rio de Janeiro presos. Um quase governador, acho que é inédito. Economia de tempo. Isso porque o Rodrigo Bacelar poderia assumir a cadeira de governador no ano que vem, porque Cláudio Castro vai se afastar e o Rio não tem vice-governador atualmente, né? Obrigado, Fernando Lima, pela sua participação. Alguns ouvintes também comentaram aquela história da expressão tupiniquim, que eu usei na edição anterior. Se você não sabe do que eu estou falando, ouve o finzinho do episódio de ontem. A Vanessa Rolim comentou: Leandro, entendo o posicionamento do ouvinte sobre o termo tupiniquim, mas minha opinião é a mesma da sua, e vou além. Chega até ser uma forma de relembrar as nossas reais origens, não apenas de descendentes de povos italianos, portugueses, entre muitos outros. O Raoni, de Aracaju, Sergipe, falou: concordo com o ponto de que o uso do tupiniquim não consiste em algo pejorativo. Parabéns pela humildade em se retratar também. Agradeço também a Michele Cristina, que mandou mensagem e ainda elogiou os meus colegas que me substituíram aqui na minha ausência, o Lucas Soares e a Marcela Marcos. Também agradeço aos ouvintes que estão compartilhando a retrospectiva do Spotify no Instagram, a Tamisa Neves, o Tavinho Dias, o Otávio Charles, o Magnum Paulo Pereira e o Tom Girami. Na caixinha de comentários do Spotify, o Tiago Pereira de Goiânia falou: quero apenas compartilhar que o Panorama, principalmente o da noite, foi o podcast que mais ouvi no ano de 2025. 2.826 minutos de informação, entretenimento e humor.
Obrigado pelo bom serviço que nos tem sido prestado e por animarem nossos dias. O Alessandro Alves também disse que o Panorama ficou em 4º na lista do Spotify, mas só porque ele começou a ouvir na plataforma recentemente. Antes ele acompanhava pelo site da CBN. Ele que é amazonense, mas nos ouve de Piracicaba, em São Paulo. Também Niri Usha, 4.486 minutos de Panorama esse ano. Sou dos 1% mais fãs. Obrigado também. Paloma Lima, que nos ouve da Alemanha. Muitas mensagens carinhosas aqui. Agora solta o som, Tico. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo. Ontem eu falava sobre as músicas mais ouvidas no Spotify e essa daí, Tubarões, ficou em primeiro lugar no Brasil, né? E eu comentei, é a mais ouvida, mas eu estava ouvindo pela primeira vez. E os ouvintes se identificaram aqui. A Lari disse que também estava ouvindo pela primeira vez. O Thiago Rocha, de São Paulo. Leandro, tamo junto. Conheci hoje contigo também. Tamo por fora dos sertanejos. E o Leonardo Barcelos. Somos dois. Pela primeira vez que ouvi a música mais ouvida foi agora no Panorama. O mesmo vale pro disco mais ouvido do ano. Não faço ideia do que seja. Forte abraço, direto de Joinville, Santa Catarina. Obrigado a todos os ouvintes que participaram. E tem mais música agora. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O mundo foi feito de samba pra gente sambar. Porque a Prefeitura do Rio de Janeiro confirmou novos nomes para o Réveillon de Copacabana. Alcione e Belo estão entre as atrações confirmadas. A Prefeitura já tinha anunciado shows de Gilberto Gil, Alok e João Gomes. Outra novidade é que a cantora Isa vai dividir o palco com o João Gomes e, ao lado de Gilberto Gil, estará Ney Matogrosso. Já o show do DJ Alok vai contar com um espetáculo pirotécnico de 1.200 drones iluminando o céu. Além disso, as balsas que levam fogos de artifício vão quase dobrar, de 10 para 19. Vão ser 12 minutos de queima de fogos com uma trilha sonora especial para esse momento. A praia de Copacabana vai ter 3 palcos. O principal, um dedicado ao samba e outro voltado para a música gospel. É praticamente um festival de Réveillon. Você pretende passar o ano novo onde, hein? Pode me contar aí também, mande sua mensagem. E não se esqueça de seguir o Panorama CBN aí na sua plataforma de áudio favorita. Ao som de Alcione, nós vamos encerrando essa edição do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.